Faz manifestação, não adianta nada. Pressiona governador, para de atrapalhar o cara, meu. Pô, deixa o cara trabalhar. Então, tem que pressionar. Pra onde que eu vou? O que eu faço, então? Eu vou empinar pipa. Paulo. Porque aqui, ó, só para rodar também a pauta, mas ainda nesse assunto, porque tem tudo a ver, o STF, ele seguiu aqui o Alexandre de Moraes e condenou presos do 8 de janeiro, que era um acordo com a PGR, com a Procuradoria-Geral da República. É aquele acordo de não perseguição, que tem o curso sobre, né, o golpe, para você aprender. Hitler era de direita, que o Estado de Direito defendia, a democracia foi defendida pelo Supremo Tribunal Federal, aquele negócio bem orwelliano. E fora isso, também uma coisa que não está nem aqui na pauta, mas que tem a ver com essa postura de perseguição do Supremo, dentro desse ambiente, a gente tem algo que é inédito e que precisa ser colocado aqui taxativamente. Amanhã eu acho que a gente vai conseguir também uma entrevista especial com o Marcel Van Hatten, para ele falar sobre a questão do Dino. Pela primeira vez na história do nosso país, a gente está vendo o ministro do Supremo abrir um inquérito, que é no caso o Dino, abriu um inquérito para apurar fala na tribuna de um deputado federal. Eu vou pegar o que o Adriles falou e o que o Gustavão falou, porque eu acho que os dois têm razão, e são vários prismas que a gente precisa olhar em cima de tudo isso. E os flancos que foram abertos não foram à toa. E eu acho que está na hora das pessoas amadurecerem, e em cima até disso que você falou também, Marco, de entender que, primeiro, política não se faz sozinho. Segundo, um nome, como o Gustavo falou, independente de quem seja, não é salvador da pátria. E quando você vai formar um governo, você precisa ter uma abertura de olhar para todos os lados. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é que as pessoas estão desesperadas por uma solução e elas não entendem a profundidade do problema que elas estão enfrentando. Então, automaticamente, elas começam a olhar um jacaré e ela pensa que é um tronco, que ela está se afogando, ela é desesperada, abraça aquele jacaré e ela pensa que o jacaré é tronco. E é o que está acontecendo. E muitas vezes, quando a gente vem em um espaço como esse aqui que o Fio Diário oferece, ou em outros canais que fazem jornalismo e não militância, e uma coisa não anula a outra, a militância é importante, o jornalismo é importante, as pessoas ficam com raiva. Elas não querem análise política, elas querem viés de confirmação. Então, as pessoas, elas vivem numa síndrome de Daniela Lima. Porque, não, a Daniela Lima não presta, ela com o celular dela, olha, a minha fonte aqui tá dizendo não sei o quê, pipipi, popopó, porque ela tá alinhada com a esquerda. Aí fica nervosa. Só que quando você tem jornalismo do outro lado, independente se você é conservador ou não, você tá tratando da realidade, você tá trazendo problemas, não, aí você não pode falar, porque você tem que ser a Daniela Lima da direita. Né? Enquanto o brasileiro ele estiver preso nisso, ele não vai conseguir se libertar, porque nós estamos presos dentro de uma prisão mental, que é o que está sendo feito agora, inclusive, com os deputados na tribuna. É isso que você acabou de citar aí. Então a gente pega, por exemplo, uma situação igual a do Tarcísio. Eu quero só fazer algumas comparações aqui em cima disso. O Tarcísio, para quem acompanha a política de perto, já sabe há muito tempo que o Tarcísio ia ser isso daí para pior. Né? É o sujeito que, olha, faz coisas boas na parte de infraestrutura e etc. Isso não se nega, isso é um mérito, né? É um ponto positivo do trabalho dele, só que isso não é tudo. Porque você vai deixar a estrada boa, você vai fazer um bom trabalho de infraestrutura, só que para um local que está completamente tomado na mentalidade para algo muito pior. Eu cresci assistindo a TV Cultura. A TV Cultura hoje é um antro de comunistas, comunistas declarados. Seu Tarcísio não faz nada, ele tem o poder na mão para isso, né? Ele vai deixando todos os comunistas, como diria o Roberto Marinho, os comunistas de estimação do Tarcísio estão lá na TV Cultura. Não há espaço para nada. O senhor Tarcísio já colocou quase 400 milhões de reais em pautas LGBT financiando. E aí você vai falar, não, as pessoas ficam nervosas. E vai esperar o quê do Tarcísio? Aí você pega, por exemplo, por conta da conveniência política, a gente tem os faxineiros de gabinete
que sempre vão colocar da seguinte forma, Marco, Gustavo, Adriles, olha só, o Salles, por exemplo, e não sou porta-voz do Salles nem nada, mas a gente tem que mostrar o discurso como é feito. O Salles agora não presta, porque ele foi secretário do Alckmin. E aí esse pessoal não vê que o Tarcísio, por exemplo, ele trabalhou profundamente dentro do governo da Dilma Rousseff. E aí, 2 pesos, 2 medidas? Para finalizar o meu comentário, as pessoas muitas vezes acham, quando a gente faz uma crítica ou uma cobrança ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é porque você não gosta do Bolsonaro. Não, é muito pelo contrário. O Bolsonaro está se enforcando desde 2021. E ele está se enforcando quando ele mudou a forma de atuar o governo dele e começou a ouvir tecnocratas traidores positivistas, como o senhor General Ramos, o anterior General Azevedo e toda uma ala militar que foi posta dentro do governo. O Bolsonaro abandonou as pessoas que estavam ali junto com ele porque ele acreditou por conta da farda nesse pessoal e foi se aliando, foi se abraçando com o Centrão. O próprio professor Olavo de Carvalho disse: Bolsonaro, se você continuar com o rumo que você está tomando, você vai viver da benevolência dos seus inimigos. E infelizmente nós estamos vendo isso. E sabe o que é o pior? Que o entorno do Bolsonaro hoje, ele continua ainda utilizando a popularidade do Bolsonaro para acabar com todo o movimento de direita. Pessoas igual Silas Malafaia, o Tarcísio, Kassab, essa corja, eles não estão nem aí pro Bolsonaro, não existe freio de arrumação que falaram, não, meus amigos. O freio de arrumação é travar você e chamar você de direita a pé na porta porque você está preocupado com seus direitos. E eles sabem a força que o nome do Jair Bolsonaro tem e instrumentalizam em cima disso para te manipular. Esses são os verdadeiros traidores. Né? Ou vocês acordam, ou vocês vão viver da benevolência dos seus inimigos também. Simples assim. Muito bom. Queria aproveitar... Diga, Adriles, o que você falou? Eu lembrei da frase do Cazuza. Tô vivendo dia a dia na caridade quem me detesta. Bolsonaro tá vivendo assim. Exato. E é triste, porque é injusto muita coisa que tá acontecendo com o Bolsonaro. É injusto. Só que é o que você falou, a frase do Churchill. Ele achou que ele ia ser o último a ser engolido pela fera. E tá chegando no final da fila.